Shri Krishna Chait Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Welcome, welcome everybody. And now I see Ishwari Devi Rasi. She's a student of Chinmoy Dev Prabhu as well as of myself. Chinmoy polishing her English, but you speak good English already. Anyway, well done. So devotees are coming together, recordings taking place. We may be joined by others. I don't know. Let's wait and see. It's a sunny day. There are people outside, so they're also active in the outside world. So, devotees, let us begin. We'll begin with our mini Vandanam as we do. First mini translation. Oh, yes. Thank you. Thank you. Então, reverências a todos. Ele mencionou a Ishveri, que está fazendo aula com o Timoi Dev Prabhu. Tá tendo aula de conversação. Ela já conversa muito bem. E, e é isso. Agora vamos fazer a nossa invocação inicial, cantando os nossos versos iniciais. E é isso. Mais ou menos isso. And here we are all Brazilian except for Sadvi Devidasi, and I saw Nazar somewhere. Oh, he moved because it turned on the camera. Okay, Nazar is here and Sadvi. So we're in a grand Brazilian assembly. We're happy for that. Hare Krishna. Oh, are you translating that too? Yes, I can. A grand Brazilian assembly. What problem? Então, hoje temos uma grande reunião de maioria dos devotos são brasileiros, com exceção do Nazar, agora de Aigoranga, e também da Sadhvi. All right. And Ram Sundar Prabhu, you see, you are also E Ramasundar there. Prabhu, que também não é brasileiro. All right. Mini Vandanam, and then we shall continue. Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalang Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitang Tang Sajivam Sarvetam Savarutam Parijana Sahitan Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitang Cha Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Anmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvijay Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vas Adi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Govinda Govinda. So, since we met last time, Mahaprabhu appeared in this world. Well, it was the anniversary of his appearing in the world. Então, semana passada nos encontramos e desde lá, Shri Chaitanya Mahaprabhu apareceu nesse mundo. Foi no meio da semana e hoje estamos aqui reunidos de novo. And I do know in some places, I don't know about Brazil, some places they are actually observing today the, like you can say, birthday festival, the main festival, because it was a working day and many were at work during the week. Então ele sabe que alguns lugares no mundo, ele não sabe se foi no caso do Brasil,
Eles estão comemorando, celebrando o aparecimento de Shri Chaitanya Mahaprabhu hoje, que é final de semana, porque foi na terça-feira, então é um dia que todos estão trabalhando. And remembering and honoring the Lord's appearance isn't just for one day in the year. We must always be remembering and honoring his advent in this world. Então, relembrar e honrar o aparecimento de Mahaprabhu não é apenas um dia no ano, nós temos que fazer todos os dias do ano, honrar e celebrar e isso. And there are two very happy kirtans in the Kirtan Guide, which I do sing more than once a year because they are so happy. Então, tem dois kirtans muito alegres no kirtan, no nosso livro de kirtans, que eu acho que é apropriado para Gora Purnima, porém, ele canta algumas vezes durante o ano, porque são kirtans muito felizes, alegres. And one of them is Srila Guru Maharaj's composition, which begins Aruna Basale, I believe. E esse é um deles, é a Srila Sridhar Maharaj, a composição de Srila Sridhar Maharaj, que fala sobre Mahaprabhu. And the other one is the section from Sri Chaitanya Charitamrita, which is in the Kirtan Guide for Mahaprabhu's appearance. E o outro que é uma sessão do Sri Chaitanya Charitamrita, que fala sobre a aparição de Chaitanya Mahaprabhu. Yes, so Guru Maharaj's Kirtan begins with Aruna Basane Sonara Suraja. Então, esse é o Kirtan composto por Srila Sridhar Maharaj, que é Aruna Basane. Essas são as duas primeiras. Sonara Suraja. Sonara Suraja. And the other is from Chaitanya Charitamrita. And generally, the section that we begin with is Chauda, Chauda Shata Shata. Let me get the Chauda Shata Shata Shake Masa J Falgun. Então, esse é o outro que ele mencionou, que é a parte do Sri Chaitanya Charitamrita, que fala sobre a aparição de Mahaprabhu. And Nazar has very efficiently put the links to both of those kirtans there in the chat box. And in case you don't know, Nazar is the engineer who made that kirtan.site website, which is very helpful. Então, o Nazar, muito eficiente, ele colocou no chat esses dois kirtans, que ele é o responsável por fazer o site, colocar, que é um site muito legal, que tem todos os kirtans lá, e ele é o responsável por criar esse site. Porém, eu acho que Now, não temos em português. I think we don't have the translation in Portuguese of these two songs. the Yeah. Guia de Kirtan, this is Portuguese or No, this Spanish? is Spanish. Spanish. Yeah, don't. Spanish, okay, got it. Não temos a tradução em português, porém tem o espanhol. Acho que o espanhol é fácil de se entender, mais fácil que o inglês, para quem não saiba. Enfim. Did you mention that Nazar is the engineer who made the Yes, kirtan.site? I did. Yes. Okay, very good. All glories, all glories. Okay, here's another Brazilian to join the Então Brazilian chegou gathering. nova brasileira ali, Natália, Natalia, Nath. Nach, Nach Ramarman, dancing. But Natalia is to do with Jesus's nativity, no? I'm not sure, I don't think Is so. that the meaning? No, I don't Então, know. talvez o significado do nome tenha alguma relação com o cristianismo, com Jesus, mas acho que não, né? Ah, Yeah, it's like new Christmas Natalina. Yeah, Christmas. in So Portuguese. that Something is like this, similar. okay. Some ideas, some similar Yeah, idea. The yeah. advent of divinity. Então, o advento da divindade.
And there is gradation everywhere. There's gradation of divinity also. Então tem gradação em todos os lugares e também tem a gradação da divindade. And if we are to look impartially, then we can see that the most magnanimous must be the highest. Então, se olharmos de maneira imparcial, sobre a magnanimidade, quem é o mais magnânimo é o mais amoroso, o melhor. And here in the evenings, we've been reading from Sri Chaitanya Bhagavat. And if you want to know how magnanimous is Mahaprabhu and his elder brother Nityananda, then read about Jagai and Madai's deliverance. We are reading that section still. Eles estão lendo o Chaitanya Bhagavat, nas leituras da noite, nos programas da noite. E se vocês quiserem descobrir sobre essa magnanimidade de Chaitanya Mahaprabhu, leiam a sessão que ele conta sobre a libertação de Jagai e Madai, que é Shri Chaitanya Mahaprabhu com Nityananda Prabhu. And we are all here with some faith, and we are here with some steps forward along the path to Goloka Vrindavan by the grace of that most magnanimous avatar, Sri Chaitanya Mahaprabhu. E nós estamos aqui pela misericórdia desse mais magnânimo Shri Chaitanya Mahaprabhu. Estamos aqui a alguns passos mais perto de Goloka Vrindavan. Hare Krishna. Anyhow, first of all, my obeisances to you all. We already gave obeisances in general in our Vandanam, mini Vandanam. But my obeisances to all of you because you are all special. You are all very valuable. Então, primeiramente, ele está prestando as reverências dele a todos vocês, e já fizemos isso pelo nosso mini Vandana. Porém, ele está dando essa ênfase porque vocês são muito especiais e merecem essa reverência. And in the religious journey, the religious field, if you like, there is also gradation. There is general religion, do good, don't do bad. And then from there, there's gradation, upwards and upwards. Então, mencionando a respeito dessa gradação, mencionando a respeito das religiões, as religiões também, elas têm essa gradação, e começando na religião que fala que você deve fazer o bom para receber o bom, ou se você fazer o mal, você vai receber o mal. And the upwards journey relies on the good association of similar-minded persons. E o conceito, a questão principal ali da religião é de quem vamos receber associação. Esse é o ponto principal. So from the general idea, we'll do good, not bad. There is God, He's looking at me. If I do bad, I will get suffering. If I do good, I might make Him happy. That's the general idea. Então, essa ideia geral de que se fizermos o bom, vamos receber o bom, e Deus está lá cuidando de nós. Então, essa ideia de fazer o bom, receber o bom, essa é um contexto geral. But from there, we all know, because we've got the guidance of Gurudev and Guru Maharaj, we know that from that general background, then there is a journey which will take us to our actual real home. Então, os nossos gurus, eles estão nos dando uma visão mais geral ainda, que além disso, de acordo com a gradação, vamos voltar para o nosso verdadeiro lar. And that relies on the grace of the Lord, which He Himself says that is dispensed by His devotees. Então, isso depende da graça do Senhor. E o Senhor, ele fala que isso é da misericórdia dos devotos. A gente vai ter isso
com a misericórdia dos devotos. When Mahaprabhu forgave, not only forgave, but made the two big sinners into great devotees in one day or Quando ele, less. When Mahaprabhu did that, Mahaprabhu gave all credit to Nityananda Prabhu. e quando ele perdoou, e não apenas perdoou, mas ele libertou esses dois devotos, Jagai e Madai, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele fez isso e ele deu todos os créditos para Nityananda Prabhu. Indeed, in Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur uses the word that Mahaprabhu made these greatly sinful persons into Mahabhagavats, which means extremely pure, great personalities. Então, no Vrindavan Das Thakur, no Chaitanya Bhagavat, ele menciona a respeito desses dois devotos que Chaitanya Mahaprabhu libertou, que ele mencionou que ele fez esses duas pessoas pecaminosas, super más, em Mahabhagavat, que são grandes devotos. But this he credited to Nityananda Prabhu. Only by Nityananda's mercy have you too got this change of life. E ele deu crédito totalmente para Nityananda Prabhu. E ele falou que apenas com a misericórdia de Nityananda Prabhu vocês receberam essa grande bênção. And everywhere Mahaprabhu and the Vedas, everyone is teaching us we need to go to the devotees in order to get tangible, real devotional life. E Sri Chaitanya Mahaprabhu e todos os Vedas estão nos indicando isso, que somente através temos que ir receber essa graça, essa misericórdia dos devotos. É apenas através dos devotos que vamos receber alguma coisa. And so the scriptures are passively teaching us, telling us, find the devotees, with the devotees proceed. Então, as Escrituras estão nos dizendo passivamente que devemos procurar os devotos e, através dos devotos, devemos procurar esses devotos que vamos receber isso. And what kind of devotees? Então, qual tipo de devotos? Those who have a similar aspiration to ourselves, the ambition, the goal is the same. Então, os devotos que têm a mesma aspiração que nós, que têm o mesmo objetivo, a mesma linha de pensamento que nós. And that as far as possible, then we will associate with those with more experience than ourselves, somebody who's got experience of the journey. Então, de alguma maneira possível, devemos nos associar com essas pessoas que são mais experientes que nós. And the third aspect is that they need to be kind to us. They have some soft spot for us that they will help us on our journey. Então, esse terceiro aspecto é que eles têm que ser bons conosco, deve ter alguma compaixão conosco. Esse é um aspecto muito importante. But when we can find that association, this is very good for us. But when we are in our general devotional life, we will associate with the team that are going in that direction to Goloka Vrindavan. Então, se acharmos esse devoto que tenha compaixão, que é mais experiente conosco, então devemos fazer isso. Porém, se não encontrarmos, devemos estar com esses associados que têm talvez menos experiência, mas que estão na mesma jornada, que assim unidos vamos seguir juntos. And that team we all can appreciate. We want to associate with those of similar faith. Então, esse time que tem com a fé similar conosco, devemos nos associar. Essa é a nossa verdadeira associação.
And here, everybody has faith in Srila Govinda Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, and Srila Prabhupada. Então, aqueles que tenham fé em Srila Govinda Maharaj, Srila Sridhar Maharaj e Srila Prabhupada. And Todos que estão hence alinhados com eles. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Rupa Goswami, Chaitanya Mahaprabhu. This path, this channel. Então, e percorrendo um pouquinho mais, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Rupa Goswami e Shri Chaitanya Mahaprabhu. Esse é o caminho. And recently here in Vila Govinda we had some inquiry and people came, but they came for Guru Maharaj's books. They say, oh, we want Srila Sridhar Maharaj's books. Well, very good. Então, recentemente lá na Itália, apareceu algumas pessoas interessadas nos livros de Srila Sridhar Maharaj. But we tried to give some faith to them in Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj. But they didn't want to hear about Govinda Maharaj. Então, eles tentaram, lá na Itália, eles tentaram dar alguma fé, de cultivar alguma fé neles, nessas pessoas que foram buscar os livros, em Srila Govinda Maharaj. Porém, eles não aceitaram isso. So we are happy they want Guru Maharaj's books, but unhappy that until now, not appreciating what Guru Maharaj gave the personification of his teachings, Srila Govinda Maharaj. Então, muito feliz por eles estarem procurando os livros de Srila Sridhar Maharaj, mas infeliz por eles não terem aceitado Srila Govinda Maharaj, que é a personificação do que Srila Sridhar Maharaj passou, que são todos os ensinamentos de Srila Sridhar Maharaj foram dados por Srila Govinda Maharaj. And I mention this because we have seen ourselves since after the disappearance of Srila Prabhupada, then some they remain with Srila Prabhupada, yes, but even though they were introduced to and even met Srila Guru Maharaj, so many didn't accept him. They somehow stayed in a particular room without allowing themselves to see what was also beyond that. Então, ele presenciou isso, que depois do desaparecimento de Srila Prabhupada, muitos dos devotos, eles foram até Srila Sridhar Maharaj, porém, muitos deles não aceitavam, não entendiam, e muitos deles até rejeitavam os ensinamentos de Srila Sridhar Maharaj. Então, esse foi algo que ele presenciou. And for many of us, it felt very extraordinary that these senior devotees, I mean, in relative terms, that they had come to Guru Maharaj, been with him, heard him. They heard what Srila Prabhupada had said about Guru Maharaj, but they didn't accept Guru Maharaj, even though they'd been introduced by Srila Prabhupada. Então, essa situação que esses devotos sêniores, de uma maneira, de uma perspectiva, devotos discípulos de Prabhupada, eles receberam essa orientação direta de Prabhupada de ir até Srila Sridhar Maharaj. Esses devotos foram até Srila Sridhar Maharaj, ouviram Srila Sridhar Maharaj, porém não aceitaram os ensinamentos de Srila Sridhar Maharaj. And then Srila Sridhar Maharaj, Srila Guru Maharaj, he publicly and openly gave everything, spiritually, administratively, everything to Srila Govinda Maharaj. And Guru Maharaj retired from being the Acharya 2 years before he disappeared. And still there are some who accepted Guru Maharaj but did not want to accept anyone else like Govinda Maharaj. Então, uma situação parecida aconteceu que quando Srila Sridhar Maharaj
ele publicamente falou, passou todo o seu conhecimento dessa maneira espiritual, todos os conhecimentos das questões administrativas para Srila Govinda Maharaj. Porém, o mesmo aconteceu que muitos devotos não aceitaram essa mudança. And so it, E ele passou 2 anos antes de ele abandonar o corpo, ele fez isso, ele passou tudo para Srila Govinda Maharaj. and so it is a special kind of happiness to associate with devotees who do not only have faith, they know why they have faith, and they have faith with their head too, Srila Govinda Maharaj, Srila Guru Maharaj, and Srila Prabhupada. Então, uma alegria muito especial de associar com essas pessoas que reconhecem, têm uma apreciação grande por Srila Govinda Maharaj, Srila Sridhar Maharaj e Srila Prabhupada. It is natural and it is self-evident, it is very clear. Então, é evidente, é muito claro de tudo, de estar claro os ensinamentos desses três, que devemos aceitar esses três. And that's why I said a little earlier on that you are all very special and we appreciate you very much. And that's why we happily give our obeisances to each of you. Então, por isso que ele mencionou que todos vocês são especiais, ele mencionou agora há pouco, que vocês têm é, esse reconhecimento, são muito especiais, e ele dá as reverências dele para vocês. And when we see sincere devotees, they have faith in one or two of the three who have really given us full Krishna consciousness. Then when we see that they have faith in one or two, then we try to introduce the missing one or two in their life, if you like, so that they can see what Srila Prabhupada said about Guru Maharaj, then what Guru Maharaj gave and recognize what is there, what Guru Maharaj gave about Srila Gurudev, and then see what it is that Guru Maharaj gave there. So we will introduce the sincere devotees to all three. Então, quando temos especificamente esse caso que aconteceu lá na Itália, que alguns devotos eles têm algum reconhecimento por um ou por dois desses três, então o nosso dever é passar para esse devoto o que está faltando dos três. Então, esse aspecto de que o que Srila Prabhupada falou sobre Srila Sridhar Maharaj e Srila Sridhar Maharaj, o que ele passou para Srila Govinda Maharaj, então esses três, estarmos alinhados com esses três e passarmos isso para todos é de suma importância. And we do feel when we are talking and trying to have Harikatha with some devotees who don't have faith in Gurudev, or who don't have faith in Guru Maharaj, or don't have faith in Srila Prabhupada, then we feel something lacking in that Harikatha. Então, quando estamos conversando com esses devotos que talvez não tenham reconhecimento pelos três, é fácil de identificar que tem algo faltando, algum vazio, que tem alguma parte que está faltando, que não tem reconhecimento pelos três. Hare Krishna. So to all of you valuable devotees, I am here to render service, and always I've been engaged in trying to assist devotees to come to, well, you can say Srila Prabhupada first of all, but to Prabhupada's books, to come to Guru Maharaj, to come to Gurudev. If I can assist in any way, then please utilize me. Então, queridos devotos, o Maharaj ele está aqui como ele sempre fez, como foi sempre o seva dele, o serviço dele, que é
nos introduzir para essas três grandes personalidades, e começando lá no começo, apresentando os livros de Prabhupada para as pessoas, e depois levando os devotos diretamente para Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj. Então ele está aqui para servir. E se de alguma forma ele ajudar a nos conectar com essas três grandes personalidades, ele está aqui. I would like to be able to arrange a room and a bed and mosquito net and everything, and then help you to come at the suitable time to Guru Maharaj, come at a suitable time to Gurudev, and hear from them directly, interact with them directly. Então ele gostaria de arrumar um quarto para vocês, arrumar uma rede contra mosquitos, para proteger dos mosquitos, arrumar tudo ali para vocês e arrumar um encontro para vocês irem conversar pessoalmente com Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj. Esse é o seva dele. So although I can't offer you a room, bed and mosquito net, I hope I can do the other part, at least to some degree, to bring you to their teachings and to their actual connection through service. E talvez ele não conseguir, ele talvez não vá conseguir arrumar o quarto para vocês, mas pelo menos essa parte de nos introduzir para a esses ensinamentos de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, talvez ele consiga fazer isso. Hare Krishna. Lakshman, welcome. Lakshman Prabhu. Jai. Então, bem-vindo, Lakshman Prabhu. Actually, welcome to you all, but I just saw Lakshman sneak into the video, into Ananda Leela's video. Então, bem-vindo Hare ao Lakshman, que ele viu que ele apareceu ali de maneira sutil. E é isso. Bem-vindos a todos também. Hare Krishna. So, any question for me? Yes, oh, Lakshman's got a hand up, or Ananda Leela has a hand over Lakshman's head. I'm not sure which. Yes. Ish. Actually, it's me, Maharaj, but my internet is very terrible today. I just wanted to share what happened on Gora Purnima. We had a special reading. We have readings every day from Monday to Friday at 6 p.m. But as it was Gora Purnima, we had this special reading. And I invited some people to join us. So we listened to Gurudeva leading a kirtan, and then Malati Priya Didi read Chaitanya Charitamrita. And after that, Malati Priya Didi said some very, very sweet and special words from her heart, and everybody was so touched. People start sending me messages. Oh, what is this? What did I feel? Who is this Malati Priya Didi? She's so special. So that's what I wanted to share. So, I will speak in Portuguese, but Malati Priya is going to be very upset with me, I guess. Então, pessoal, nesse Gora Purnima, né, a gente teve, em vez de ter a leitura normal que a gente tem do Srimad Bhagavatam, a gente ouviu um pouquinho de Gurudeva, depois a Malati leu o Chaitanya Charitamrita, e aí ela começou a falar umas coisas assim muito simples, mas muito lindas, muito do coração, e eu tinha convidado uma galera para participar. E vocês não têm ideia. O pessoal ficou louco. Falou, o que é isso? Eu nunca senti isso. Foi super incrível. Foi muito legal. Obrigada, Malati. Obrigada mesmo. Foi um Gora Purnima especial por tua causa. Para mim, pelo menos. Jai. And I hear, Ananda Leela, you're using the devotees or devotos and people, making a distinction. Oh, there were devotees every day 6 p.m. and there were some people joined you. So devotees are not ordinary people. You make a good distinction.
It's because it's new people. I mean, I, among I us, understand. we all know how special she is, but the effect that she produced in these newcomers, it was amazing. Really, she's the one. And we can all share, and please do share. You all know some things which are very valuable, and others, like myself, before coming to Krishna consciousness, we never even heard any idea we are not our body. I mean, just things which we consider very basic. It can be very valuable to share with others. So well done. Every one of you, please try to share something. This week, try to share something with others. E You todos might be surprised. vocês, e, Oh, Lila to- Moifa. e todos vocês conseguem dizer alguma coisa? Vocês, pelo menos essa semana, devem tentar falar alguma coisa para as pessoas em comum. Que ele até deu o exemplo de que antes ele ir para a consciência de Krishna, ele nem sabia essa questão de que ele não era esse corpo. Então, uma coisa bem simples, que talvez a gente releva, mas as pessoas não têm o conhecimento. E antes a Nanda Lila mencionou na fala dela que ela fez essa distinção dos devotos e das pessoas, que é uma coisa interessante, porque os devotos, eles são pessoas especiais, então não está no mesmo... Enfim, só para traduzir. All Yes. right. And yes, Vrindavaneshri and Davidas is put in English in the chat box, but you can easily translate this to Portuguese. Yeah, I can put in Portuguese also, because I think I'm gonna read in Portuguese. So, Yes. Dhanavad, first of all. Gurudev, I have a question that it starts in my mind, some kind of question, because we here for a while now, we hear listen and reading the Upadeshamrita every morning. And specific about the verse 2 that I put in English, but I'm going to read in Portuguese after my question. And it's because I hear a lot about doing something because it's the right thing to do, the recommendation to do. And I see a kind of fear of putting our conscience in acting and fear of self-interested action. And I know that note that I said conscience and not intention or will. And so let me keep talking. Conscience that we are actually doing it for our spiritual progress. It's not a matter of doing it expecting results. And reading the Upadeshamrita, I understand, so correct me if not, I understand that it's a matter of our duty to practice the regulations of the scriptures to be better than we are at the point we are now. And so I want to hear more about this specific verse. So please, if you can help me, and I'm gonna tell it in Portuguese right now. Então, pessoal, eu vou ler a tradução aqui do verso 2 que eu coloquei agora no chat em inglês, que é o seguinte: a parte do Upadeshamrita que a gente está lendo toda manhã, toda vez que lê esse verso 2, eu fico meio que querendo aprofundar um pouquinho nele. Eu vou ler especificamente o que eu coloquei aqui. O verso 2 fala que tem seu serviço devocional destruído aquele que se envolve demais nas 6 seguintes atividades. E eu peguei especificamente o número 4. Praticar as regras e regulações das escrituras só por segui-las, e não pelo avanço espiritual. Ou rejeitar as regras e regulações das escrituras e trabalhar independente ou caprichosamente. Então, sobre seguir as regulações só por segui-las e não pelo avanço espiritual, eu falei que eu vejo muito em conversas com devotos e tal,
a gente tem, eu vou falando a gente, mas eu já vi pessoas falando especificamente desse medo de agir de forma interessada, esperando pelos resultados. Ah, não, mas aí você está esperando pelo resultado da sua ação, né? Então, esse medo, às vezes, impede a gente de pôr consciência no que se faz. E eu falei, eu fiz questão de falar consciência, eu não estou falando vontade, não estou falando intenção, mas você agir de forma consciência de que a gente cumpre as regras das escriturais para sermos melhor do que nós, não melhor que ninguém, mas para ser melhor do que a gente é hoje. Então, lendo ele toda manhã, isso está despertando mais em mim como é uma questão de obrigação nossa, agir para esperarmos sermos melhores, espiritualmente melhores. E eu pedi para a Gurudeva falar um pouco mais sobre isso. Oh, okay. All right. Yes. I was just getting a translation of Gora Nataraj's comment in the box. So we can come back to that shortly. I understand. Seria muito legal ouvir da malati didi ok ela falou. Yeah. Anyhow, we'll come to this in uno momento. We can come to this. But first for Brindavaneshri, she's just explained this. And the thing is that it's the substance, the substantial matter which we are concerned with, and not external matter. E falando a respeito da pergunta da Vrindavaneshwari, é a questão da substância, não é a questão da forma externa. And the reality is we need some substantial teaching to take us, to help us to get out of animal consciousness and into God consciousness. E a realidade é que precisamos de uma substância muito grande para nos tirar dessa consciência animalesca e nos colocar na consciência de Deus. So we have to admit we need guidance. Então temos que admitir que precisamos de alguma guia. But the guidance given in the scriptures, then if we only do the external function of the exact mantra, this exact, that exact, without the feeling and the substance behind it, it'll only be a formality. Então, se seguirmos essas instruções dadas pelas Escrituras, de fazermos isso externamente, de fazer um mantra apropriado, de fazer isso, de fazer aquilo, sem a substância, não vai adiantar muita coisa. And ultimately, it is the Lord who wants us to come back home. He wants us to be good children, if you like. No final de tudo, é que Deus quer que nós voltamos para Ele, igual crianças voltamos para o Pai. And you are a parent here. We have many, many parents. And so naturally, the parents want the best for their children. E e tem várias pessoas que são pais ou mães aqui, e vocês sabem que os pais eles querem o melhor para a criança, o melhor para o filho. And really, the child follows the mum, follows the dad's advice, not because the child is being selfish, but it's because mum and dad want me to do that, and I don't want to be a bad person and get punished. I mean, even the punishment is not really the thought. Just naturally, you want to please your mum and dad. Então é uma questão natural. Os filhos eles seguem todos os conselhos, todas as instruções dos pais, porque eles querem seguir. Não é que eu vou seguir porque eu vou agradar meu pai e essas questões interessadas. É uma maneira natural.
So it's not selfishness for ourselves that, oh, I'm going to show I'm such a good child, I'll be better than the others, so I'll get more ice cream at the, more gelato at the end of the day. And that's a very mean kind of way of trying to be a good child. Então, não é uma questão egoísta de nós que vamos receber mais sorvete no final, quando eu agradar os meus pais, mas é uma. Se os filhos forem dessa maneira, eles são filhos bem ruins. Indeed, the guidelines given in the scriptures are to help us to learn selflessness and self-giving, the very opposite of selfishness, that I'm doing this to get something for myself. Então, as instruções dadas pelas Escrituras são para aprendermos a serem altruístas e não sermos egoístas, para termos essa mudança. So we are to take the very substance of the teaching that has come from the scriptures, come from the sadhu, come from the guru section. Então temos que pegar a substância dessas instruções vindas das escrituras, vindos dos nossos gurus, vindos dos sábios, enfim. And just to follow formalities only for the sake of following a formality every day, then that without the substance is somewhat, you can say, superficial. Então, se seguirmos só a formalidade sem a substância, podemos dizer que é uma questão sem substância, superficial. But to neglect the guidelines and to throw out everything, maybe you're not chanting every mantra at the right moment, etc., if you're worshipping the deities. But to throw out all the guidelines and just do whatever we want to do, it is also clearly not the behavior of a good child to his parents. No, I'm not going to listen to you. I'm going to do whatever I want. Oh, okay, carry on. Então, se fizermos o contrário, de abandonarmos tudo, de não entoarmos nenhum mantras quando adoramos as deidades e assim por diante, também não é uma coisa muito boa. É igual a criança que também que também fala, eu não vou seguir tudo que você está me falando. É uma coisa muito ruim. And we have seen a lot of following formality in our life in India. And not to belittle any servitor, I don't know what's going on in their mind, but there are lots of formalities and lots of things to do in deity worship and in daily waking up and mantras and cleansing, etc. Então ele viu muito isso lá na Índia, de muitos devotos de seguirem essas formalidades e de maneira, porque tem muito detalhado dos mantras para adorar as deidades, os mantras que você entoa quando você acorda e assim por diante. Não é uma questão que ele está falando de julgar o devoto, que ele está só seguindo, que não está seguindo a substância, mas ele viu muito isso na Índia. And actually saying that, I'm not actually thinking about our devotee section. I'm thinking about, other places we go, we see the temple worship, we see the brahmanas doing many things, but we do wonder all of this, but is the substance behind or only this flow of mantras and the rituals? E ele não está falando somente especificamente dos nossos devotos, ele está falando no geral, que talvez ele foi a algumas das situações que ele foi fora do mat, que ele viu muitas dessas questões, os brahmanas fazendo todas as austeridades, os mantras, tudo direitinho. Aí a pergunta que se faz é, realmente, eles estão fazendo isso, mas será que eles têm a substância do que eles estão fazendo? And if you like to know some formalities, you can glance through, but do not study. If it's fair to say that, the book Hari Bhakti Vilas, and you will be astounded at the kind of formalities for waking up, getting up, this.
from the very Então, beginning of the day. tem esse livro, Hari Bhakti Vilas, que ele fala sobre todas essas regras e regulações, tudo que se deve fazer. Ele não está encorajando a vocês estudarem tudo, conhecer todos os detalhes, mas são coisas assim, muito, muito, muito. Entrar não sei quantos mantras, quando se acorda e tudo, se vocês quiserem saber. But we'll consider get out of bed, chant Hare Krishna, while having a shower, chant Hare Krishna, like this, and then get on with your day. We'll consider more in a practical way like that. Always chant the name of the Lord, whatever you do. E no caso específico de se acordar, vamos acordar cantando Hare Krishna, vamos tomar banho cantando Hare Krishna, e vamos seguindo nessa maneira de cantando sempre os santos nomes, e essa é uma maneira fácil de se lidar, de uma maneira não formal. So when we get to know some of these like scriptural rules and regulations for all sorts of things, then if we just do those regulations without it being a cultivation of our devotion and our constant chanting of the name, then we can consider it's more like a ritual rather than spiritual. Então, se seguirmos todas essas regras e regulações, fazemos tudo certinhos, podemos considerar de uma maneira como um ritual, uma maneira ritualística, e não como uma questão espiritual, que é o que estamos tentando fazer. But on the other side, not to ignore the guidance. We take the practical guidance called yukta, the practical guidance, and that has been given by Gurudev, Guru Maharaj and Srila Prabhupada. E também não ignorarmos tudo, pegarmos de maneira prática, yukta, que é seguir os conselhos práticos de pegar a praticalidade que é nos dado por Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj e Srila Prabhupada. And we are their children, their families, so we will please them by doing the practical things, not neglecting all rules and regulations, doing whatever we want, but not getting caught up in so many rituals, you can say. E nós somos filhos deles, pertencemos à família deles, então queremos agradar eles. Então vamos pegar não abandonar tudo, mas vamos pegar seguir de maneira prática, de acordo com o que eles gostam. Okay, nothing to do with Krishna consciousness, but I do know a devotee who started studying feng shui. Então, não relacionado com a consciência de Krishna, mas ele conhece um devoto que começou a estudar Feng Shui. So he just comes in my mind because really he started being quite fanatical about, the bed, the beams, the this, the way the window was. And I mean, really, and it was kind of odd. Anyway, this is not Krishna consciousness, but it's an example that, yes, that we know there are influences of our east, north, west, and south, etc. But if we take it too far, then we are just becoming like that is all in all. Well, what about Krishna? Whereas we want Krishna and the other things, well, we'll go with the flow. Então veio na mente dele agora que não é relacionado à consciência de Krishna, mas essa pessoa que começou a estudar o Feng Shui, ela começava a ver as coisas, porque sua cama não está nesse local específico, que é isso, é aquilo e aquilo, e meio que virou uma questão não prática e ficava. E não é uma questão legal sei lá. Então, claro, tem essas influências do oeste, do leste, do norte, do sul, que devemos colocar, como devemos seguir, mas talvez, se levarmos muito isso em consideração, vamos perder a linha. Então, é melhor a gente não ficar muito bitolado com esse tipo de coisa. But in general, we'll take practical good guidance, but Mas, not fanatical good guidance.
Mas no geral, vamos pegar as questões, as instruções práticas, mas não vamos ficar totalmente fanáticos com essas questões. Hare Krishna. If this does this address your question? Então é isso. Essa é a resposta para a sua pergunta? Foi mais ou menos isso? Yes, thank you, Gurudev. Hare Krishna. Happily. So Gauranatha Raj is asking, Malati can share some of the things she said to the people that day on the Gaura Purnima. Então, Malati Priya, o Goran atrás te colocou numa posição agora muito boa, que é você compartilhar as coisas que você falou para as pessoas. Humbly we are asking, Então, humildemente, ele está pedindo para você compartilhar alguma coisa. Dandavati, Gurudeva, Dandavati a todos. É difícil compartilhar, porque foi uma noite muito linda. Nós começamos escutando Shri Govinda, recitando os versos do 89 a 124. Depois a gente continuou lendo com pessoas que eu não conhecia, algumas, e então Lila Shakti forneceu essas gravações para a gente, foi muito bonito. Criou-se Deixa eu aquele clima traduzir, Malati amoroso. Priya, Tá. por favor. So it was very hard to share something, but because it was a very incredible night, they had a really incredible program, and they started to listen Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj, uh, uh, chanting the verses, not chanting, but maybe reciting the verses 89 and yeah, 89 and go on. And after he stopped, they continued the reading, and Lila Shakti provide this audio of Srila Govinda Maharaj reciting. Okay, Malati Priya? Lila Shakti também falou coisas lindas. Ela estava na estrada. A Nanda Lila falou histórias maravilhosas. E aí eu só falei que tudo é uma questão muito amorosa, que eu me aproximei por conta dos livros, que são lindos, perfeitos e traz amor para o coração da gente, esquenta a gente de tanto amor. Quando eu li pela primeira vez o título do Srimad Bhagavatam, o tesouro oculto do doce absoluto, eu quero saber que doce absoluto é esse, que tesouro lindo é esse. Então, assim, tanto os livros cativam a gente, como existe uma amorosidade que eu não entendo, não sei como é que se manifesta, mas que é uma coisa além do conhecimento para minha pessoa. So she mentioned that Lila Shakti always said something really, really beautiful, even if she was driving to somewhere, but she said really beautiful things. And Ananda Lila also shared many stories, very beautiful things. But what Malati Priya said, everything it's that she's seeing, everything is based on love, and everything that she found on the books, and even the title of the Bhagavad Gita, the hidden treasure of the sweet absolute. She wanted to find what is that the sweet absolute, what is that, where it's come from, and she mentioned more or less in those lines. She wanted to find where this love comes from, and everything is based on love and affection and all these good things. And she shared this that really touched her heart. E o final é que a gente não queria parar de falar. Ninguém queria parar, parece que não queria terminar aquela sala, porque estava alimentando todos com essa emoção no coração. Por isso que ficou aquele. Também uma noite daquela tinha que ter uma coisa assim muito especial. E a gente entrou como se a gente estivesse num templo, cada um com seu coração, cada um na sua casa, mas num templo. Foi muito bonito, realmente.
It was very special, the meeting, and no one wanted to stop to talk, and all related with this lovable things, all the affection, and everyone wanted to share more and more and more. And it felt like that they were in a temple, and everybody putting their hearts there. And it was really, really special evening that they did in the program of working. But Malati Priya, Didi was the one leading the hearts of everybody. Então, Malati Priya era a pessoa que estava liderando os corações de todo mundo. You're muted, Gurdev. And you were in the temple. You were in the temple of divine love of Mahaprabhu and our Guru Varga. E você estava no templo de Mahaprabhu e de todos os nossos gurus. And Krishna was present because Krishna says, where am I? I am where the discussion is taking place about me. E Krishna estava presente, porque Krishna fala que ele está presente em todos os lugares que é mencionado ele, que tem discussões a respeito dele. Então ele estava lá também. And I'm very pleased you focused on that point, because all of this guidance and instruction that we are getting from Guru Maharaj, from Gurudev, from Srila Prabhupada, after saying some quite strong things about the science of devotion, it's always coming to this point of feeling. And what is the wealth of feeling? It is love and sweetness. E ele fica muito feliz que você mencionou isso. E os nossos gurus, eles falam sobre a ciência espiritual, sobre vários e vários pontos, mas no final é tudo sobre amor, sobre essa emoção que sentimos, que não conseguimos descobrir onde que é. E essa é a conclusão de tudo. And divine love from which everything is accommodated. Então, amor divino, onde tudo é acomodado. Hare Krishna. It's the destination that actually everyone wants to go to. But in general, the world is suspicious that God does exist and that really is a land of beauty, sweetness and charm. Então, na realidade, essa é a meta final para todos nós, porém, os humanos eles são muito suspeitos se realmente Deus existe, se realmente lá é a terra do amor e do afeto. Hare Krishna. And Brajarama, she made a comment which Google says, it wasn't Natalia, but Google says, Dandavas, how to fight against cultural appropriation. Dandavas, how to handle, contra... Huh? Yeah, how to handle against the cultural appropriation, more or less this. Okay. Então a Vrajarama ela fez um comentário ali, uma pergunta de como lidar contra a apropriação cultural. By mixing with the devotee culture and then get caught by the sweet devotional culture rather than any other culture. Então a resposta é de associarmos e de termos contato com a cultura espiritual, a cultura dos devotos, e estarmos ali nessa cultura e que nada mais importa. And my not only advice, I mean, I know if we can means read, hear, see every day from Gurudev, Guru Maharaj and Srila Prabhupada, then we will automatically be coming into the healthy culture, the culture of loving devotional service. Então, você já sabe disso, que a orientação dele é que se conseguirmos ouvirmos, lermos
todos os dias de Srila Govinda Maharaj, Siddhar Maharaj, Srila Prabhupada, vamos nos conectar com essa cultura dos devotos, essa cultura espiritual, cultura dos Vaishnavas. And however you can, to get to know the heart as well as the guidance, the teaching of Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj and Srila Prabhupada. Então, de alguma forma, se conectar com os corações de Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, Srila Prabhupada, de estarmos em conexão, de conectarmos com os ensinamentos e com o que eles estão passando conosco. Hare Krishna. Happily with you all. We have some people outside as well as devotees. Today is a sunny day. It's like spring. The birds are singing, and there are people at the kiosk today. Então, temos algumas pessoas lá fora e também alguns devotos. E hoje é um dia ensolarado, eles estão lá no quiosque. Então, é isso. And so we'll continue our life here, but you can all stay together. That is fine by me. And our host, I'm not sure, has it been handed over to Leela Prabhu? I'm not sure who put the finger. Mine. Yeah. I. Anyway, you can keep Leela Prabhu up all night on the button of the host. If you want to stay online and talk in Portuguese between yourselves, you already have a beautiful gathering of devotees right here. And wherever the Lord is being chanted, that is the temple. The Lord is there. So you may continue happily. Então ele ficaria muito feliz se vocês continuarem conectados no Zoom após o término da nossa reunião, que quando o Krishna é falado, quando os nomes de Krishna são discutidos, ele está presente. Então ele está presente aqui conosco, então podemos continuar, ele ficaria muito feliz. I'm sorry you didn't get to hear much from Natalia this week. Somehow or another, we didn't get time for our live associate here from your one and only Brazilian representative now, because Ekaleshwar Prabhu and Kirtira arrived back on the Zoom screen. In other words, they arrived back in Brazil. Hare Krishna. Então, essa semana nós não tivemos a oportunidade de ouvir da Natália, que está ali pessoalmente, da representante do Brasil lá na Itália. A Kirtida e o Ekaleshvara, eles chegaram no Brasil, eles estão de volta ao Zoom. Então, talvez semana que vem a gente consiga ouvir dela. Hare Krishna. Jai Srila Gurudev Om Vishnupad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Srila Guru Maharaj Om Vishnupad Srila Bhakti Rakha Kridha Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Srila Prabhupada Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. And Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Shri Rupanuga Guru Vaga Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. 6 Goswamis Ki Jai. And Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. All the assembled devotees Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. And all Shri Chaitanya Saraswat Acharya Vrinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Srila Bhaktiranjan Madhusudana Maharaj Ki Jai. Hare Krishna. And to all of those of you visiting Brazil, I see Prithu Prabhu is here. Prithu Prabhu from St. Petersburg. And Naza we acknowledged earlier, and Jai Gauranga Prabhu here from Australia too. Not sleeping. What time is it in Australia? Maybe it's early morning, I'm not sure. Então, várias pessoas que não estão no Brasil, ele mencionou o Prito Prabhu, Jai Gauranga, Nazar, Namapriya also. Yeah. Namapriya, she's been sending lots of those happy faces and joy things happily. Distributing love and affection. Distributing love and affection. And Dana also coming from USA.
So we've all come to join you in Brazil to have, as we explained before, the good association of each of you. Então, estamos aqui todos pela associação de todos vocês brasileiros. Dandava Pranam. Dandavat Amra Ashti, you can stay together, but we're going to continue and meet some people outside. Hare Então, Krishna. ele está indo, que ele precisa encontrar algumas pessoas ali, e nós aqui podemos continuar juntos. Hari Hari Bol. Deixa eu parar a gravação.